Vamos lá. Então, entre os campos intermediários, aonde há uma base, há os termos intermediários. Há mediações entre, ou seja, os meios que nos traz a educação. A educação também vai mediar a saúde. Ok? Não vou entrar a palavra meios, ok? Porque quando eu falei sobre mediação, houve efeitos em bancas, em épocas de debates ligados ao lazer, ligado a algumas questões ligadas à religião, ciência, religião, ligadas às questões místicas e outros parâmetros. Estou falando de meios, estratégias, processos. Aonde é um meio, há uma composição. Aonde é um meio, há elementos fundamentais entre fogo, água, terra. É lógico que alguns alunos, na sua linguagem e traços corporais ligados ao esporte e aos jogos, lembravam dos piques que eu fazia. E alguns podem ter saído com filósofos ou professores, ou seja, a palavra medíocre, que houve confusão, que eu falei com vocês na época. Eu falando, debates na sala de aula, para mim que é uma faculdade. Cada aula é uma faculdade. Cada período ali é uma disciplina. Cada disciplina ali é um debate, é um congresso, é uma convenção. Você traz oportunidades à existência da sua linha de pensamento. É lógico, depende do aluno, porque tem professor e professora que quer orientar conforme eles querem. Não quer que você tenha o seu cunho de autonomia. É lógico que há desconstruções e há construções entre essas impossibilidades ou possibilidades, entre esses reagentes. Ok? É porque eu coloquei a palavra medíocre. Aí, colocar a palavra medíocre, estava o quê? Bulinando a palavra médium. Eu não estou bulinando médium. A palavra médium, então o que é medíocre? Se você fala medíocre, você fala que acredita em Deus. Olha, olha só. Se a palavra médium é medíocre, acontece algum meio. E se tem algum meio, tem um ser superior. E se tem um ser superior, há um tempo. E se há um tempo, há um espaço. Se há um espaço, há um lugar. Então, nós temos que ver as questões relevantes. O senhor já está indo para a questão pessoal de novo. Falei com um professor meu ligado à corporeidade. Depois até fechamos o núcleo de corporeidade na época, e voltamos, porque houve muito debate sobre esse assunto. Por isso que os efeitos dogmáticos, segundo alguns autores, e principalmente a mim e eles, os princípios de força, dinâmica, quântica, terra e particularidades. Porque desde novo, como falei, sempre gostei de ler o meu salmo, como falava para eles, compartilhava no núcleo ali. Contudo, nos traz sede e essências. Eu não sei em questão de princípio ou de saberes entre as escritas, né, como a maneira de escrever, falar, nos traz o que? Traços e laços ligados à criação e à família, o local onde nós estamos. Nos traz uma profundidade, descemos no conhecimento e podemos flutuar nessa profundidade entre o conhecimento, entre a ciência e a religião, que vamos circulando como a caverna de Platão, entre alguns falam sobre outras questões de planos e receios, gêneros diversos, e que nos traz placebos ou perturbações, homeostase ou perturbações, que chegamos a conclusões de acepções, ou seja, quando ocorre uma acepção, uma separação, ou algo que possa trazer um desequilíbrio no corpo, entre acepções diferentes, no meu estímulo e resposta, essa acepção entre o corpo e a alma, entre o organismo, entre o seu estímulo e resposta e estímulo e acepção, é porque vai haver uma adaptação. E essa adaptação vai ser uma assimilação. Por quê? Se alguém teve coragem de conceituar a homeostase como perturbação, por que eu não posso conceituar como acepção? Vou usar o termo acepção. Idiomática. Acepção idiomática é o quê? Algo que vai haver uma separação assim, particular, pertencente ao seu corpo, que vai haver uma adaptação bioarticular. Por que eu não posso? Porque eu não posso e você pode. Nos traz o que? Um cara não podia, homeometria. Não vou falar sobre homilética aqui, porque já é outro contexto. Falaram sobre homilética aqui, falaram o quê? Falaram que eu estava falando de teologia. É lógico, já falei sobre a editora, falei edição,
o capítulo, ou seja, a temática central, motricidade, corpus e teologia. Mas quando eu falo sobre homeometria, né, nos traz o quê? A homilética. Homeometria é o quê? É tipo algo robótico, né, que eu coloquei até o termo onde eu achei os campos sumária, pavilhão 9, aonde eu achei os campos homeométricos, homiléticos, é lógico, também os campos de alguns livros ligado à teologia, que vai trazer as conclusões. A psicometria, psicomotricidade, antropometria, ligada à avaliação física ou medidas. A gente tem medidas, obras cutâneas, tem uma avaliação. É lógico que a medida vem primeiro, depois você vai avaliar. Depois você mede de novo, depois vai avaliando. O processo de avaliação, ele é constante, como o próprio ser humano, na sua questão de aprendizado. Ok? Então, os traz linhas e os seus segmentos. Onde há uma linha, há os seus viés. Onde há os seus viés, há as suas profundidades ligadas aos rotapés, que são tempos oniscensivos, né? Paliativos, que nos traz pesquisas que vão haver paralelos avaliativos, e cada um tem a sua concepção entre o seu ser e onde sucede entre os treinamentos. Tempo agora eu coloquei uma música ali, e coloquei, adaptei uma questão de colchonete, adaptei, fiz um colchonete, adaptei uma fita isolante ali, e coloquei tipo o quê? Como um box ali, treinamento. Coloquei uma base tipo de uma prateleira de estoque para ficar chutando. E a base ali foi o que? O eixo foi o que? Agachamento. Agachamento, nem que se enxerga agachamento total, mas lembrei do basquetebol, né, que é a base entre os treinamentos ligados também de performance e alto rendimento. Lógico que não tem essa refinalidade, refinação, como tem esses meninos ligados ao campo de alto rendimento. Né? Mas eu fiz parte, filiado desses delegados, ligado ao quê? Desde Joinville, eu lembro do Joinville em questão de time, mas tem história muito grande ligada a Joinville e a história da educação física, entre os princípios. Eu falei uma vez com um professor, ele nem sabia, mas é lógico, é muito conhecimento. E nós podemos nos deparar com o quê? Com profundidades em nível raso para eles. Em nível profundo para eles, para elas. Ou seja, essa dupla entre a teoria e a prática, nível raso, é para quem é só a prática, não gosta de estudar muito. Agora, nível profundo, quem gosta de teoria e prática. Essa dupla dinâmica, essa força explosiva entre a teoria e a prática tem uma profundidade muito grande. Se eu falar isso, a teoria é um restaurante, ela olhando para mim, ó. Ela olhou assustada. É lógico que ela é mulher, né? Salto alto, acostumado, palestra. Mas você fez o quê mesmo? Então, olha só. Então, os traz o quê? Saberes. E o corpo. É lógico que ela pode orientar com outros nomes de outros autores, que pode ser particular. Pode colocar os campos, o quê? Eu posso dizer, os campos diagonais, os campos históricos diagonais, que são ângulos históricos entre fronteiras transversais, entre parâmetros, que daqui a pouco chega outros autores que vão falar o que ela falou. A Santiana aqui, a Marcela Santiana, eu respeito a ela e tudo respeito, porque tem um Santiana também, um Santiana em campo sobrenome, que também refere os elementos ligados ao corpo. E acho que foi uma vez que eu discuti com um aí. Você acha que foi ela mesma, em questões de afinidade e modo de falar. Saiba falar primeiro para depois falar mal de mim. E eu falei com ela, em vez de você falar mal de mim, por que você não fala também difícil, como eu falo? Se eu sou analfabeto, você também deve ser, porque você está vendo isso. Se eu estou na faculdade aqui, porque eu tenho meus merecimentos, e a senhora? A senhora tem merecimento? Se a senhora tem com o seu salto alto, não continue. Porque a minha tese ficou aí, ligado à motricidade humana, isolado do corpo, do gesto motor. Querendo ou não, a senhora é porta-voz, a senhora é pós-doutora. Uma palavrinha que a senhora falar nos traz uma expansão muito grande entre a coordenação de educação física e a motricidade humana. Entre as cartadas